Inovação, uma pauta sempre presente no programa Estado de Excelência, é tema da entrevista com a pedagoga Cecília Cotizias, mestre e doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, com atuação em educação, sustentabilidade e inovação. Bem-vinda aos nossos estúdios, professora. Muito obrigada, Raimundo. Professora Cecília, o que é o Dia de Pi e como surgiu esse movimento aqui em Santa Catarina? O Dia de Pi é uma iniciativa que une conhecimento e inovação. Ela é inspirada no Pi Day, que é uma iniciativa originada nas universidades americanas. Quem trouxe aqui para Santa Catarina, quem trouxe para o Brasil, foi o professor Eduardo Costa, da UFSC. E ele concebeu esse evento, tendo a primeira edição em 2015. E aí retornou em 2024 com uma outra proposta mais ampla, que unia especialistas de diferentes áreas para apresentarem suas propostas para o desenvolvimento do país num estilo de TED Talk. E aí, seguidas da produção de um livro. Antes de falarmos sobre o livro, nós vamos mostrar trechos do programa que gravamos no primeiro evento Dia de Pi, que a senhora se referiu, e que foi realizado no dia 14 de março de 2015, na Fiesc. Vamos acompanhar. O dia 14 de março de 2015, dia da realização do evento, tem significado especial. Além de marcar o início das comemorações do Ano da Inovação da Fiesc, a data celebra o nascimento do físico Albert Einstein. E agora o fato curioso. A data representa também o quociente entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro, ou seja, o π, o número mais famoso da história. Hoje é um dia muito especial para nós todos, do mundo da inovação, e a gente chama de Dia de Pi, porque a promoção da inovação, que é o que nós fazemos na Pi Academy, promoção da inovação é Pi, P-I, promoção da inovação. E o Dia de Pi, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, é comemorado no dia 14 de março, porque eles escrevem a data ao contrário, Eles escrevem primeiro o mês, depois o dia. Então é 3-14 e Pi é 3-14-15-9-2 O Dia de Pi, dia de promover a inovação, trouxe personalidades como o publicitário Roberto Duailib. O público é bombardeado o tempo todo com propostas de produtos novos, de ingredientes novos, de inclusive necessidades novas que já existiam, mas que ele nem percebia. A gente vê até na qualidade das dentaduras das pessoas, da visão das pessoas, da saúde dos pulmões, do gosto por comida, que é esse milagre da comunicação sem fim. Então, se você não apresentar sempre novidades, você acaba ficando obsoleto e a sua reputação acaba. Hoje nós temos técnicas que foram desenvolvidas aí nas últimas 2 décadas que são muito interessantes para você identificar o que o cliente realmente quer. E às vezes tem muita gente que acha que fala assim, olha, o cliente não sabe direito o que ele quer. Na verdade, o cliente pode até não saber direito o que ele quer, mas se você mostrar, você tem que experimentar com o cliente para saber o que são esses novos produtos e serviços. E uma coisa que nós temos um defeito grande aí, nosso pessoal, a gente acha que o cliente é parecido com a gente e muitas vezes não tem nada a ver. Quer dizer, as pessoas são muito diferentes, têm necessidades diferentes, têm desejos diferentes e a melhor forma de fazer inovação, as técnicas todas que nós estamos divulgando hoje, são técnicas de você ir ao cliente, conviver com o cliente, ver aquilo que ele precisa ou testar a sua ideia de um novo negócio com o cliente e aí apresentar esse produto para a sociedade como um todo. Nas últimas décadas, as universidades têm se caracterizado pelas funções educativas clássicas e, secundariamente, pelas pesquisas convencionais. Hoje, além da missão tradicional de ensino e pesquisa,
estão se tornando o centro indutores da inovação. Nós, nos últimos anos, avançamos muito nisso, na chamada pesquisa aplicada. De fato, as universidades, as academias, cada vez têm que se aproximar mais do setor industrial. Esse é um movimento que tem as duas mãos para que aquilo que é produzido nas academias tem efeito concreto na competitividade, na produtividade e no bem-estar das pessoas. Nós temos que olhar que tudo se faz para que o desenvolvimento ele qualifique e melhore as condições de vida das pessoas. A Universidade Federal de Santa Catarina e qualquer universidade que trabalhar com conhecimento, com formação de pessoas, está por definição nessa cadeia de inovação. Conhecimento, competência, talento são insumos sem os quais a inovação não acontece. Então essa é a primeira grande missão da universidade, né? Formar pessoas com capacidades que façam a diferença no processo inovador em todas as esferas da inovação, da tecnológica à social. No nosso caso particular, nós temos um programa de pós-graduação que tem o doutorado e o mestrado no tema conhecimento e inovação. Então a formação de mestres e doutores nesse tipo de programa hoje é interdisciplinar. Necessita profissionais de 10 áreas de conhecimento para que você tenha o verdadeiro formador de um inovador, que vai fazer a diferença na sua atuação futura. No final da década de 80, nós fizemos o primeiro desenho do backbone nacional para a Embratel, era um projeto ainda do sistema Telebrás, e esse desenho é hoje o que é a internet brasileira. E aí uma coisa trouxe a outra. Nós fundamos uma empresa chamada Nutec, lançamos a NutecNet, que depois virou ZAS, depois virou Terra, mas é a mesma empresa. Em sua apresentação, Marcelo falou sobre a Singularity University. Localizada em uma base de pesquisa da NASA, a instituição capacita líderes com as mais modernas tecnologias para o enfrentamento de grandes problemas globais. A Singularity é uma ideia original de um cientista, de um engenheiro chamado Ray Kurzweil. E ele mostra o seguinte, ele mostra que você tem na história da humanidade, você tem algumas acelerações, ele estuda curvas de aceleração e desenvolvimento de tecnologias. E ele mostra que a gente está chegando num ponto em que os homens e as máquinas vão se fundir. A Singularity foi formada basicamente, o estudo inicial, o funding foi dos meninos que fundaram o Google, né, que são 2 rapazes, junto com a Universidade de Stanford e um centro de pesquisa da NASA chamado Ames. Né, e quando ela foi privada, ela teve alguns investidores, eu sou um deles, e ela fica lá no Ames Research Center da NASA, e nós estamos estudando como essa base de conhecimento se desenvolve para formar esse novo homem. Outra atração do evento foi o designer Hans Donner, responsável pela identidade visual da Rede Globo. Chamado de Mago da Globo e conhecido por suas vinhetas e aberturas, criadas para os programas da emissora, Hans falou sobre a importância da comunicação visual no Brasil. Sem dúvida, na hora que encontrei as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, que era 1974, Rio de Janeiro, Brasil e o Boni, alguma coisa aconteceu nesse país, porque se juntou talento da minha formação de design de Viena com oportunidade. E essa oportunidade fez o Brasil ganhar uma nova cara. Agora eu vou falar do Boni do mundo. Você sabe quem é? Só existe um. O homem que juntou tecnologia e sabia se ele usa design, ele vai fazer o diferencial. Esse homem não está mais entre nós, mas ele mudou nosso mundo nos últimos anos. Se o nome ainda não veio na sua cabeça nem de vocês, é óbvio, se chama Steve Jobs. Esse sim, esse quase virou religião, porque ele virou produto de desejo justamente porque ele colocou design como embalagem em torno de tecnologia de ponta. Em outras palavras, o mundo inteiro deve usar design em toda parte para colocar mais beleza. É fácil. Se você tem um produto que tem boa embalagem, você vai vender melhor. Então,
não existe nenhum exemplo mais forte do que a Apple. Não está mais lá, como em outros lugares não tem mais as mesmas pessoas lá, então design com certeza faz a diferença. Um evento de peso, né, professor? Grandes nomes. E em 2024 foi novamente. Foi interessante para mim que eu participei enquanto pós-graduanda, eu estava assistindo as palestras, mas eu também estava trabalhando num projeto que chama Centro de Síntese do Conhecimento da UFSC. Então, naquele dia, eu estava entrevistando esses pensadores inovadores. E aí, depois, indo atrás, ali eu não tinha noção, na minha ingenuidade, né, de com quem eu estava falando. Depois, eu fui pesquisar, né, para a gente poder dar os nomes e os currículos, e eu fiquei positivamente surpresa. Eu não acreditava que eu estava na presença desses pensadores. Quem foram esses pensadores? Então, teve José Aranha, Cid Torquato, o Dolabella. Alguns eu conhecia e admiro muito, que são os professores ali da UFSC, o professor Roberto Pacheco, o professor Neri, o professor Gregório Varvaques e muitos outros. E aí, sempre do primeiro evento também, que teve nomes fantásticos, né? Roberto Duailib, um ícone da publicidade, o fundador do Terra também esteve aí, né? O Hans Donner, o mago da Globo, o designer da Globo, né? Que revolucionou a comunicação gráfica, né? Realmente é um evento muito forte. Sim, né? Estávamos muito bem acompanhados e imagine que então o livro está muito bom também. E qual o objetivo do livro lançado a partir do evento? Então, o livro tem como objetivo sistematizar e aprofundar as ideias trazidas pelos pensadores e apresentadas nas palestras no Dia de Pi de 2024. Nos dois seminários, né? No primeiro e no segundo? No segundo. No segundo seminário. Sim, e daí o que acontece? Então, esse livro uniu esses especialistas dessas diversas áreas com pós-graduandos num processo de coautoria. E aí, então, a gente tem temas, a ideia é propor soluções inovadoras para o desenvolvimento do país. Então, a gente tem temas nas diversas áreas de urbanismo, empreendedorismo social, igualdade de gênero, inovação e inteligência artificial e várias outras, sempre com foco em soluções sustentáveis, humanas e inclusivas. E sobre a sua participação no livro, qual a proposta do capítulo que a senhora escreveu? Então, o capítulo que eu escrevi em coautoria com o professor Eduardo Costa e com a Thalita Besbate Souza, ele tem, o título dele é Você, não o governo, pode mudar a sua cidade. Você, sim, e não o governo. É isso? Sim, Essa a ideia é não esperar. A gente apresenta, então, propostas, na verdade, exemplos de soluções que partiram da ação cidadã. Então, esse capítulo, ele trabalha assim com soluções efetivas de urbanismo, né, focados na descentralização da mobilidade, com foco nos pedestres e na valorização dos pedestres e da bicicleta, e esse resgate do pertencimento urbano. Cada capítulo trabalha, né, uma solução nessas diferentes temáticas que eu apresentei anteriormente, empreendedorismo social, tem uns que trabalham assim, a favela como hub de inovação, né, e alguns outros. E aí o que acontece? A gente parte então de soluções que já faz esse benchmarking com soluções que já estão acontecendo dentro do país e no exterior, em outros países. Só que então o livro ele vai além, porque ele, além de ter uma linguagem acessível e de unir esses especialistas com pesquisadores jovens, ou no meu caso não tão jovens, mas assim, então ele une e traz assim, apresenta esses problemas com uma linguagem acessível, mas vai além, trazendo também soluções efetivas e significativas. Então, assim, a gente buscou essas soluções no que está acontecendo tanto no país, né, o que as pessoas estão propondo de soluções, e no exterior, fazendo esse benchmark. E aí, a partir disso, a gente propõe algumas que são bem fáceis, não bem fáceis, né, mas viáveis de serem adaptadas para o contexto e serem efetivadas aqui no Brasil. Professora, onde as pessoas podem encontrar ou acessar o conteúdo desse livro? Então, o livro está disponível em formato online
gratuitamente, né, digital, em formato digital, gratuitamente pela editora Arquétipos. Aí dá para passar o link, né, e vocês terem acesso. E aí, ao conteúdo das palestras, o próprio livro tem QR Codes, que pode acessar as palestras que foram realizadas no Dia de Pi, que eu super recomendo, são super interessantes. E também no canal do evento no YouTube, no Dia de Pi. Professora, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Imagina, o prazer foi todo meu. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.